Olá, turma, tudo bem? Então, essa semana nós vamos falar sobre o erro absoluto e o erro relativo, né? Então, nas aulas anteriores, nós falamos, né, de que nos cálculos computacionais, os valores geralmente são aproximados. Por que é aproximado? Nem sempre a gente consegue trabalhar com o valor exato, né? Por exemplo, se é uma conta que envolve o raiz de 2, eu já não vou usar um número exato, porque o raiz de 2 é um número irracional. Então, ele é uma dízima não periódica, ele não tem fim. A gente não consegue escrever, vai ficar infinitamente aí tentando escrever o raiz de 2. Então, não dá para a gente ficar usando um número que os seus dígitos são infinitos. Então, o raiz de 2 é um exemplo, não dá para a gente usar o valor exato. Né? Então, a gente trabalha com medidas aproximadas a esse valor exato, tá? Então, como vimos nas aulas anteriores em cálculos computacionais, os valores em geral são aproximados. Assim, é importante saber o quanto uma medida está próxima de um valor exato. Assim, utilizamos o erro para medir a diferença entre o valor exato e o aproximado. Então, o erro, ele é inerente aos cálculos computacionais, porque a gente não está trabalhando. Quando a gente não trabalha com valor exato, a gente vai trabalhar com valor aproximado, então vai me dar um erro. Esse erro é essa diferença do valor exato para o valor aproximado que eu tenho. Né? Por N razões, né? Por várias razões, a gente não tem o valor exato. Eu citei o exemplo do raiz de 2. Mas, porém, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente pode ter uma limitação da máquina também, que é preciso aproximar por truncamento, por arredondamento, né? Então, tem outros fatores que nos levam a não usar o valor exato, tá? Então, aí a gente tem dois tipos de erro, o erro absoluto e o erro relativo. Como é que a gente calcula esses erros, tá? Então, a gente vai chamar de x barra é a aproximação para x, ou seja, x barra é aquele valor aproximado que a gente vai usar do valor exato, tá? E o erro absoluto de x é dado por o erro absoluto, a diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Então, eu faço o valor exato menos o valor aproximado em módulo, tá? Porque, professora, pode dar um número negativo aqui? Pode, mas o erro a gente quer o valor absoluto, o valor em módulo. Se der negativo, a gente vai considerar o resultado positivo, ok? Como dependendo das grandezas envolvidas, o erro absoluto pode não ser muito significativo, portanto, empregamos o erro relativo. Como assim, professor, o erro relativo? O erro relativo vai ser o erro absoluto relativo ao meu valor exato. Quando a gente calcula o erro relativo, eu estou calculando o percentual do erro. Ou seja, eu quero saber o quanto que porcentagem aquele erro ele tem sobre o meu valor exato. Então, esse é o erro relativo. Estou calculando o erro relativo ao meu valor exato, tá? Então, como que a gente calcula? O erro absoluto, x menos x barra, ou seja, o valor exato menos o meu valor aproximado, dividido pelo valor exato. Gente, isso é calcular porcentagem, né? Quando a gente quero saber qual que é a porcentagem de alunos do sexo feminino numa sala de aula. Eu pego a quantidade do sexo feminino, divido pelo total. Aí eu vou saber a porcentagem, tá? Então, aqui eu quero calcular o percentual desse erro. Tudo bem? Então, aí, se eu quero dar em porcentagem, eu multiplico por 100 o resultado, tá? Ok? Vamos lá para o exemplo. Seja o valor π igual a 3,141592, considerado como valor exato. Por que eu coloquei valor exato entre parênteses, tá?
Nesse nosso exercício, a gente considera ele como valor exato, porém, o número π é um número irracional, então não tem como a gente trabalhar com o número exato de π, porque ia ficar nem infinitamente fazendo o cálculo, porque não tem fim o π, tá? É o mesmo caso do raiz de 2. Então, mas nesse exercício a gente vai considerar esse valor aí como exato. Calcule o erro cometido no cálculo do comprimento de circunferências em 2 casos. No A, que o valor aproximado a gente está pegando 3,14, porém o raio dessa circunferência é 4. E no segundo caso, que o π é 3,141, o valor aproximado, e o raio é 1.000 metros. Tudo bem? Então, vou ler de novo o exercício para você ver o que a gente precisa fazer. Seja π o valor dado considerado como valor exato. Calcule o erro cometido no cálculo do comprimento da circunferência. Então, a gente vai ter que calcular o erro no comprimento da circunferência com esses dados. Então, vamos para a nossa resolução. Ele quer saber o erro do comprimento da circunferência. Como que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Se comprimento é 2πr. Tudo bem? Então, aí, ele quer o erro absoluto e o erro relativo. Então, para a gente calcular o erro absoluto, eu preciso saber o valor exato, que é o valor exato, menos o valor aproximado. Então, a gente vai calcular o cálculo com o valor exato, cálculo não é do valor, é com o valor exato, e o cálculo com o valor aproximado, tá? Então, vamos lá. 2π, que é 3,1492 vezes 4. Então, o comprimento, a gente tem 25,3, 27, 36 metros. Tudo bem? Agora, a gente calcula o valor aproximado, que a gente vai chamar de x barra. Então, é 2 vezes 3,14 vezes 4, 25,12 metros. Ok? Então, eu tenho esse aqui considerado valor exato e esse valor aproximado. Cálculo do erro absoluto. Eu faço o valor exato menos o valor aproximado. Então, meu erro absoluto dá 0,0122736, certo? Agora, vamos para o cálculo do erro relativo. Então, é o erro absoluto dividido pelo valor exato. Então, o erro absoluto a gente já tinha feito aqui, né? Dividido pelo valor exato, ok? Então, olha só, deu 0,00506. Se a gente quisesse escrever isso em porcentagem, seria 0,05% do valor exato, tá? Tudo bem? Do cálculo exato, tudo bem? Então, a gente vê aqui, ó, que o erro é muito pequeno, tá? 0,05% do valor exato. Bom, para o B é a mesma coisa. Só que agora eu vou calcular com um raio valendo 1.000 e o valor aproximado, ele tá aumentando uma casa decimal, né? Lá no outro a gente usou 3,14, aqui a gente vai usar 3,141. Tudo bem? Então, 2 vezes o π exato vezes o 1.000. Então, tem esse valor aqui. 6.283,184 milésimos de metros. O valor aproximado, 2 vezes 3,141 vezes 1.000. Então, olha só a diferença que está dando dos dois, né? Então, vamos ver essa diferença, calcular o erro absoluto? Então, eu faço o erro, o valor exato, menos o valor aproximado. Então, meu erro absoluto deu de 1,184 milésimos metros, né? Então, vamos ver agora com o erro relativo, que é o valor do erro absoluto dividido pelo valor exato.
Tudo bem? Então, isso me dá... Ó, gente, faltou aqui, ó, em módulo também, tá? Faltou colocar o módulo aqui embaixo. Então, meu erro relativo, olha, gente, 0,001 1884. Em porcentagem, vai ficar 0,01, né? Muito pequeno, ok? Então, fica mais fácil a gente ver em relação ao valor exato. Quanto foi essa diferença? Quanto foi esse erro? Por isso que a gente usa o erro relativo. Tudo bem? Ok. Essa aula é salva, pessoal.